Na vastidão infinita do universo, cada ponto de luz que brilha no céu pode esconder mundos inteiros, tão complexos e fascinantes quanto o nosso. Entre essas estrelas distantes, existem planetas que parecem carregar ecos da Terra, alguns cercados por oceanos intermináveis, outros envoltos em atmosferas misteriosas, ou ainda mundos presos ao olhar implacável de pequenas e turbulentas anãs vermelhas. Mas o que realmente se esconde nesses lugares? Poderiam eles abrigar montanhas colossais, mares fervilhando de vida, céus riscados por auroras estranhas, ou até mesmo criaturas que desafiam tudo o que conhecemos? A verdade é que cada novo exoplaneta descoberto é como uma janela aberta para o desconhecido. E através dela, a ciência e a imaginação se encontram para revelar cenários que parecem saídos da ficção científica. Neste documentário, vamos viajar até alguns dos mundos mais promissores já revelados pela astronomia moderna. Planetas que, com suas condições únicas, levantam a possibilidade de que a vida possa ter surgido muito além da Terra. Alguns são tão parecidos com o nosso planeta que são chamados de gêmeos da Terra. Outros, completamente diferentes, nos fazem imaginar formas de vida adaptadas a ambientes que aqui seriam impossíveis de suportar. Prepare-se para uma jornada que atravessa anos-luz de distância e mergulha fundo nas descobertas mais incríveis da ciência. Vamos explorar oceanos alienígenas, atmosferas exóticas e estrelas que moldam os destinos de seus mundos. Meu nome é Pedro. Se prepare para embarcar comigo nessa viagem incrível até alguns dos planetas mais parecidos com a nossa Terra. O universo está repleto de mundos incríveis. Entre os milhares de exoplanetas descobertos, além do Sistema Solar, nenhum ainda pode ser considerado mais hospitaleiro para nós do que a Terra. Alguns estão derretendo sob o calor insuportável de suas estrelas-mães, enquanto outros permanecem congelados eternamente, ou são castigados por uma radiação devastadora. Mas, entre tantos mundos inóspitos, existem os especiais. Eles possuem vastos oceanos e rios em sua superfície, nuvens que flutuam pelo céu, além de tempestades e chuvas furiosas em sua atmosfera. Talvez esses mundos possam se tornar o berço de formas de vida belas e únicas, como aconteceu aqui na Terra. Enquanto buscamos outros mundos habitáveis, uma coisa é certa: nosso planeta é o nosso maior presente. Não há como negar. A vida é um dos fenômenos mais incríveis, complexos e misteriosos do universo. Apesar de a estudarmos há milênios, muitas questões importantes permanecem sem resposta. A maior delas: quão comum é a vida biológica além do nosso planeta? Por enquanto, não podemos afirmar com certeza se a biosfera terrestre é um fenômeno único ou o resultado natural de uma evolução contínua. Então não é surpresa que a busca por vida fora da Terra seja uma das áreas mais importantes da ciência. E para identificar os corpos celestes mais promissores nesse aspecto, é utilizado o famoso Índice de Similaridade com a Terra, ou ESI. Ele basicamente se baseia em dois parâmetros principais: o nível de gravidade na superfície do corpo celeste e sua temperatura de equilíbrio. Esses fatores, segundo os cientistas, determinam o quão semelhante outro mundo pode ser em comparação com a Terra e quão favoráveis são suas condições para a vida hipotética. A grande vantagem do ESI é sua simplicidade. Ao descobrir um exoplaneta, geralmente é possível determinar sua órbita, massa e tamanho, informações suficientes para calcular os parâmetros básicos do índice. Contudo, apesar de ser prático, o ESI não considera muitos fatores críticos para a manutenção da vida. Um deles é a atividade da estrela hospedeira, porque, como sabemos, estrelas são temperamentais
e as anãs vermelhas são uma das piores. Erupções frequentes, ejeções estelares e etc. Tudo isso pode prejudicar a estabilidade da atmosfera e aumentar a radiação nos exoplanetas mais próximos. Mesmo assim, as anãs vermelhas são consideradas mais promissoras do que as estrelas gigantes, como Sirius ou Vega, já que essas têm vida curta demais e uma radiação muito destrutiva, impedindo o desenvolvimento da vida. As estrelas mais favoráveis são as anãs laranjas e amarelas, como o nosso Sol. Outro fator importante é a probabilidade de travamento por maré, que depende da distância entre o exoplaneta e sua estrela. Corpos celestes muito próximos enfrentam a estrela sempre com o mesmo lado, gerando uma enorme diferença de temperatura entre os hemisférios diurno e noturno. Já planetas muito distantes ficam fora da zona habitável, o que reduz drasticamente as chances de vida. Também é necessário considerar o tipo e a composição química do exoplaneta, já que a vida hipotética precisa de certos elementos químicos combinados para se manter e evoluir. Essas condições geralmente são vistas em planetas rochosos, do tipo terrestre ou superterras. Já os mini-Netunos, por outro lado, carecem de superfícies sólidas, e planetas oceânicos, que à primeira vista parecem promissores, têm deficiência em muitos elementos. Com esse conjunto de parâmetros somados ao ESI, podemos avaliar de forma mais completa o quão favoráveis são as condições de um exoplaneta para a vida. Por exemplo, nesse esquema, a Terra é a referência natural, nosso padrão ouro. Já Marte, apesar de ter o maior índice de similaridade do Sistema Solar, apresenta várias desvantagens. É frio, possui baixa gravidade e uma atmosfera tóxica. Vênus, embora seja parecido com a Terra em vários aspectos, é quente demais devido ao intenso efeito estufa, o que anula qualquer vantagem que possa ter. Assim, não há planetas no Sistema Solar similares à Terra para serem considerados habitáveis. Porém, além das fronteiras do nosso sistema, mais de 5.000 outros mundos orbitando estrelas distantes já foram descobertos, e em muitos aspectos, alguns deles são até que bem parecidos com a nossa casa. Um dos objetos mais próximos de nós é um exoplaneta chamado GJ1002b, localizado a apenas 15,2 anos-luz da Terra. Ele foi descoberto em 2022 pelo método de velocidade radial, que detecta pequenas oscilações na estrela causadas pelo movimento de corpos celestes ao seu redor. Esse método é bastante eficaz para encontrar exoplanetas próximos. GJ1002b orbita uma pequena e fraca anã vermelha, chamada GJ1002, cujo raio equivale a apenas 14% do Sol, e sua massa é 8 vezes menor. Com uma temperatura superficial de apenas 2.700 graus Celsius, não é de se espantar que sua luminosidade seja 700 vezes mais fraca que a do Sol. Para uma estrela dessa classe, GJ1002 é surpreendentemente tranquila, uma raridade entre as anãs vermelhas. Devido à baixa luminosidade dessa estrela, sua zona habitável é extremamente pequena. Ainda assim, o exoplaneta GJ1002b se encontra próximo à borda externa dessa zona e é considerado potencialmente habitável. Observações indicam que ele completa uma volta ao redor da estrela em cerca de 10 dias terrestres, o que significa que sua órbita é muito pequena, com um raio médio de apenas 0,046 unidades astronômicas. Como está tão próximo de sua estrela, é provável que esteja gravitacionalmente travado, ou seja, sempre apresenta o mesmo lado para ela. Estima-se que GJ1002b receba cerca de 1,5 vezes menos energia de sua estrela do que a Terra recebe do Sol. Com uma temperatura média na superfície de aproximadamente menos 43 graus Celsius, o que é um pouco mais quente do que Marte. Com o travamento gravitacional e um possível efeito estufa, acredita-se que o planeta possa ter água líquida em sua superfície, criando condições propícias para a vida, pelo menos para organismos terrestres adaptados ao frio extremo.
Cálculos mostram que a massa de GJ 1002b é 8% maior que a da Terra, e seu raio é apenas 3% maior. Isso significa que a gravidade no planeta é quase idêntica à da Terra. Combinando esses fatores, os cientistas acreditam que o planeta seja rochoso e coberto em sua maioria por gelo. Seu índice de similaridade com a Terra é de 0,86, um valor impressionante. Modelos climáticos sugerem que o lado iluminado do planeta pode receber energia suficiente para abrigar oceanos líquidos com arquipélagos ou até continentes completos. Além disso, deformações gravitacionais causadas pela proximidade com a estrela podem aquecer o interior do planeta, aumentando as chances de um oceano subterrâneo na face escura. Mas GJ 1002b não está sozinho. Outro planeta no mesmo sistema, GJ 1002c, foi descoberto. Ele orbita a uma distância maior, cerca de 0,074 unidades astronômicas, e leva 21 dias para completar uma volta em torno da estrela. Sua massa é 36% maior que a da Terra, mas ele recebe 4 vezes menos energia de sua estrela do que a Terra recebe do Sol. A temperatura na superfície é congelante, cerca de menos 91 graus Celsius. Modelos sugerem que suas condições podem ser similares às das luas de Júpiter ou Saturno, com atividade vulcânica intensa, que talvez aqueça um oceano subterrâneo rico em compostos químicos. Nessas condições, formas de vida exóticas e inesperadas poderiam surgir. Entre os exoplanetas conhecidos, há mundos mais quentes e teoricamente mais favoráveis à vida. Um exemplo é K2-72e, localizado a 217 anos-luz de distância. Ele orbita uma anã vermelha 4 vezes menos massiva que o Sol, com um raio de 33% do solar e temperatura em cerca de 3.100 graus Celsius. Observações do telescópio Kepler mostram que K2-72e cruza o disco da estrela a cada 24 dias, indicando que sua órbita é pequena, 0,1 unidades astronômicas e dentro da zona habitável. Estima-se que receba 11% mais energia de sua estrela do que a Terra recebe do Sol. E sua temperatura média seria de 22 graus Celsius, ligeiramente mais quente que a da Terra. No entanto, K2-72e pode estar gravitacionalmente travado, o que levaria a variações extremas de temperatura entre os lados diurno e noturno. Além disso, a estrela hospedeira é instável, frequentemente emitindo erupções que poderiam danificar a atmosfera e a superfície do planeta. Cálculos indicam que K2-72e tem um diâmetro 29% maior que o da Terra e é cerca de 2,2 vezes mais massivo. Com isso, a gravidade em sua superfície seria aproximadamente 32% maior do que estamos acostumados. Ou seja, caminhar por lá seria a mesma coisa que andar com uma mochila de tijolo nas costas. Com todos esses dados disponíveis, acredita-se que esse exoplaneta entre na categoria das superterras, já que ele é rochoso, possivelmente com água líquida e uma atmosfera densa. Seu índice de similaridade com a Terra é impressionante, 0,87. Planetas desse tipo costumam ter uma ampla variedade de elementos químicos e superfícies suaves, o que favorece o surgimento da vida. No entanto, as frequentes explosões da estrela representam um desafio à atmosfera. Ainda assim, um campo magnético poderoso poderia desviar partículas do vento estelar, e os oceanos protegeriam os seres vivos da radiação. Se esse cenário realmente for real, auroras incríveis seriam comuns por lá, muito mais espetaculares do que as da Terra. Quanto à possível biosfera, ela seria bem diferente da nossa. Com outro espectro de luz disponível, as plantas poderiam usar substâncias alternativas para a fotossíntese, o que provavelmente deixaria suas folhas roxas ou avermelhadas. Além disso, a radiação intensa poderia dificultar a vida na superfície, mas poderia levar ao desenvolvimento de adaptações, como peles grossas ou estruturas celulares específicas,
como vemos em tardígrados e certos fungos aqui na Terra. Além de K2-72e, o sistema conta com outros 3 planetas, K2-72b e K2-72c, que orbitam muito próximos da estrela e são ligeiramente maiores que a Terra, mas sem atmosfera, semelhantes a Mercúrio. Já K2-72d é similar à Terra em tamanho e está a 0,08 unidades astronômicas da estrela, completando sua órbita em 15 dias. No entanto, com temperaturas infernais, suas condições provavelmente se assemelham às de Vênus, tornando o surgimento da vida quase impossível. Pesquisas nesse sistema ainda estão em andamento, então novas descobertas podem mudar nossa visão no futuro. Se viajarmos cerca de 1.800 anos-luz, encontramos uma estrela anã amarela, chamada Kepler 452, muito parecida com o nosso Sol. Ela é 3,7% mais massiva e 11% maior que a nossa estrela. Em 2015, usando o método de trânsito, cientistas descobriram um exoplaneta notável orbitando essa estrela, Kepler 452b. Ele está a 1,04 unidades astronômicas de sua estrela e completa uma órbita em 385 dias terrestres. Sua localização reduz drasticamente a chance de estar gravitacionalmente travado, o que é excelente. Kepler 452b é 5 vezes mais massivo que a Terra, e seu raio é 1,5 vezes maior. Isso significa que a gravidade no planeta é 2,2 vezes maior que a da Terra. Por outro lado, essa gravidade intensa ajuda o planeta a reter uma atmosfera densa e alisa seu relevo, favorecendo a formação de mares rasos e quentes, as condições perfeitas para o surgimento da vida. Kepler 452b recebe 10% mais energia de sua estrela do que a Terra recebe do Sol. E mesmo estando na zona habitável, calcula-se que a temperatura média de sua superfície seja de 27 graus Celsius, 11 graus acima da média terrestre. O clima do planeta pode ser semelhante ao do Mesozoico. Então será que lá também pode ter dinossauros? Provavelmente não. Dependendo da composição de sua atmosfera, isso pode acelerar um efeito estufa irreversível, evaporando os oceanos, algo parecido com o que aconteceu em Vênus há bilhões de anos. Combinando todos esses fatores, Kepler 452b provavelmente é uma superterra rochosa, rica em elementos e minerais diversos. Planetas assim costumam ter alta atividade vulcânica e tectônica, devido à presença de elementos radioativos. Sua gravidade também impede a formação de montanhas altíssimas ou abismos profundos. Em vez disso, a superfície pode ser dominada por vastos oceanos pontilhados por arquipélagos. Agora, se deixarmos os números de lado e imaginarmos como seria a vida nesse planeta, o cenário é fascinante. Os mares rasos e quentes poderiam abrigar uma grande variedade de formas de vida aquática, desde minúsculas criaturas até seres gigantes. Na terra firme, provavelmente haveria árvores robustas com troncos grossos e plantas resistentes. Por causa do espectro da estrela, semelhante ao do Sol, as plantas locais poderiam ser verdes ou azuladas, bem familiares para nós. Os animais terrestres, por outro lado, seriam pequenos e musculosos, com ossos fortes. Alguns poderiam até ter exoesqueletos, como os artrópodes da Terra. E eu sei que você está se perguntando, poderiam existir animais voadores? Aqui os cientistas se dividem. Enquanto uns acham que a alta gravidade dificultaria o voo, outros apostam que a densidade atmosférica facilitaria a vida no ar. De qualquer forma, ainda temos anos de estudos pela frente antes de afirmar com certeza se esse planeta é ou não habitável. A cada ano, descobrimos centenas de novos exoplanetas, alguns hostis e outros surpreendentemente parecidos com a Terra. Mas, por enquanto, nossa casa é única. É legal a gente fazer esse tipo de vídeo, onde falamos de exoplanetas parecidos com a Terra e etc. Isso só evidencia ainda mais
Como nosso planeta é único, uma joia no meio desse universo caótico. Mas precisamos cuidar dele, porque cada passo do progresso humano deixa cicatrizes. E talvez muito em breve marcaremos tanto nosso planeta que as mudanças se tornarão irreversíveis. Você alguma vez já olhou para o céu estrelado numa noite clara e se perguntou se em algum canto do universo alguém em outro planeta está fazendo o mesmo, observando a gente de volta? No entanto, infelizmente ou felizmente, a galáxia parece estranhamente silenciosa. Até agora, não detectamos nenhum sinal de vida fora da Terra. E isso é aceitável, já que estamos apenas começando com essa busca. Mesmo dentro do nosso sistema solar, já se considera possível que a vida tenha surgido de forma independente em lugares como a Lua Europa de Júpiter ou a misteriosa Lua Titã de Saturno. Mas e fora do nosso quintal cósmico? Será que há um planeta onde a vida prosperou e que, quem sabe, um dia poderíamos visitar? Surpreendentemente, esse planeta pode estar bem aqui do lado. Uma Terra 2.0 orbitando a estrela mais próxima do Sol, Próxima Centauri. Apesar de provavelmente sofrer com a radiação dessa estrela, esse planeta vizinho é um dos candidatos mais promissores para a busca por vida alienígena. Próxima Centauri faz parte de um sistema estelar triplo que inclui as estrelas Alpha Centauri A e B, ambas parecidas com o Sol e orbitando uma à outra relativamente próximas. Já Próxima Centauri é uma estrela anã vermelha, pequena, fria e de baixa massa, tão apagada que só pode ser vista com um telescópio potente. Mas, curiosamente, é a mais próxima de nós, a entre aspas, apenas 4,2 anos-luz de distância. Nesse sistema, já foram identificados pelo menos 3 exoplanetas, sendo 2 confirmados. Um deles, nomeado como Próxima B, está na chamada Zona Habitável, onde as condições podem permitir a existência de água líquida na superfície. Descoberto em 2016, Próxima B gerou bastante burburinho na época. Afinal, ele tem tamanho e massa parecidos com os da Terra, o que sugere que seja um mundo rochoso. A esperança era que ele pudesse ter uma atmosfera semelhante à nossa e, quem sabe, até sinais de vida. No entanto, pesquisas posteriores revelaram que Próxima B, embora tenha algumas semelhanças com a Terra, segue um caminho bem diferente. Por ser uma anã vermelha, Próxima Centauri tem apenas 14% do diâmetro do Sol e é muito mais fria. Isso faz com que Próxima B precise estar muito mais próximo de sua estrela para ficar na zona habitável, cerca de 20 vezes mais perto do que a Terra está do Sol. Para ter uma noção dessa proximidade, um ano por lá dura apenas 11,2 dias terrestres. E se você pensa que Próxima Centauri, por ser menor que o Sol, é mais tranquila, pensou errado. As anãs vermelhas são mestres em gerar erupções solares violentas. Essas estrelas são bem instáveis e temperamentais, e grande parte disso se deve ao seu núcleo, onde a fusão ocorre bem próximo à superfície da estrela. Essas erupções liberam campos magnéticos intensos e radiação de alta energia, tornando o ambiente ao redor extremamente hostil. Como Próxima B está muito próximo de sua estrela, provavelmente sofre com toda essa tempestade estelar constante, muito mais severa do que qualquer coisa que enfrentamos aqui na Terra. Além disso, Próxima B provavelmente está em rotação sincronizada, ou seja, um lado do planeta está sempre voltado para a estrela, enquanto o outro lado fica em uma escuridão eterna, assim como a nossa Lua está sempre com a mesma face voltada para a Terra. Isso cria um cenário peculiar. Metade do planeta vive em um dia sem fim, torrado pela radiação e explosões solares,
enquanto a outra metade enfrenta uma noite congelante e perpétua. Em 2021, por exemplo, foi registrada uma enorme explosão solar ao redor de Próxima Centauri, cerca de 100 vezes mais poderosa do que qualquer outra já registrada em nosso sistema solar. Alguns cientistas acreditam que esses eventos brilhantes poderiam gradualmente corroer a atmosfera do exoplaneta, se ele tiver uma, e eliminar qualquer água que possa estar em sua superfície. Portanto, mesmo estando na chamada zona habitável próxima B, devido à sua órbita próxima, pode não ser tão habitável assim. Seria necessário ter uma atmosfera densa e um campo magnético forte que pudesse resistir a toda essa radiação extrema, até 500 vezes mais intensa do que experimentamos aqui na Terra. No entanto, mesmo aqui nesse ambiente hostil, dá para ser otimista, isso porque modelos climáticos mostram que exoplanetas rochosos ao redor de anãs vermelhas ainda podem ser habitáveis. Cientistas, usando um supercomputador, criaram vários modelos climáticos em simulações 3D, revelando como seria o clima de um planeta com condições específicas e mudanças ambientais. Ao simular os possíveis climas em Próxima B, descobriram que o exoplaneta ainda poderia ser habitável, apesar de estar sincronizado com um lado exposto a grandes quantidades de radiação. Com uma atmosfera semelhante à da Terra e um campo magnético forte capaz de desviar a radiação extrema, Próxima B poderia estar coberto por um oceano que se estende até o lado noturno. Visto do espaço, poderia até parecer um gigantesco olho encarando sua estrela. A extensão do planeta que esse oceano cobriria depende da quantidade de sal na água, já que diminuiria seu ponto de congelamento e permitiria que se estendesse para as regiões mais frias. Então, com uma alta concentração de sal, uma atmosfera densa e um campo magnético forte, um oceano seria possível, pelo menos de acordo com a simulação. E se os ingredientes certos estiverem presentes, então Próxima B, teoricamente, poderia abrigar vida. Para ficar fácil de visualizar esse cenário, vamos usar um exemplo aqui da Terra, o Mar Morto. Até mesmo lá a vida microbiana encontrou uma maneira de prosperar, apesar de possuir uma concentração de sal acima de 30%. Portanto, não é impossível imaginar que formas de vida que amam o sal possam existir em Próxima B. Nesse cenário, a simulação também revelou que nuvens espessas no lado voltado para a estrela poderiam atuar como um enorme guarda-sol, ajudando a desviar ainda mais a radiação da estrela. Com uma combinação de circulação atmosférica e oceânica, ar e água quente poderiam se mover pelo planeta, transportando calor para o lado frio, evitando que a atmosfera congelasse e criando regiões que mantenham a água em estado líquido, mesmo que essas partes nunca vejam a luz da estrela. Claro, embora essa pesquisa seja empolgante, ela não nos diz se há realmente uma atmosfera ou água em Próxima B, ou até mesmo se um dia já houve. Mas, se o exoplaneta se formou de rochas ou materiais com uma alta concentração de água, existe a possibilidade de que ainda tenha esse elemento tão importante para a vida. Ele também pode ter começado sua jornada mais longe da estrela anã vermelha e, com o tempo, migrado para mais perto, ganhando uma proteção contra as erupções violentas nos seus primeiros dias. Embora as condições em Próxima B certamente sejam muito diferentes das da Terra, quem sabe a vida alienígena poderia existir nesse ambiente exótico. E se for o caso, eles poderiam contemplar paisagens como desertos congelados, montanhas acidentadas, desertos áridos ou até oceanos que se estendem de horizonte a horizonte. Só o tempo dirá se existem e quais formas estranhas e maravilhosas a vida poderia assumir sob o olhar zangado de sua estrela anã vermelha. Se Próxima B for adequado para a vida, isso também pode significar que a galáxia está cheia de mundos semelhantes. Afinal, as anãs vermelhas são, de longe, o tipo de estrela mais comum na Via Láctea. Os cientistas acreditam que 20 das 30 estrelas mais próximas da Terra sejam anãs vermelhas,
o que significa que talvez a vida orbitando essas estrelas pequenas seja a regra. E, nesse caso, talvez nós é que sejamos os alienígenas esquisitos. Afinal, pensa comigo, levando em consideração as 400 bilhões de estrelas da Via Láctea, qual a chance das duas únicas formas de vida da galáxia serem vizinhas? Contudo, até o momento, Próxima B nunca foi diretamente observado, e as informações que temos sobre esse exoplaneta misterioso são muito limitadas, o que gera muita especulação. Mas, com telescópios poderosos, podemos ter nosso primeiro vislumbre desse mundo estranho. O telescópio espacial James Webb, por exemplo, pode ser capaz de detectar uma atmosfera, e existem até alguns planos ambiciosos, e até meio malucos, de enviar pequenas sondas impulsionadas por feixes de laser ao sistema de Próxima Centauri. Agora uma missão tripulada, esquece. Uma viagem dessa magnitude até Próxima B levaria milhares de anos. Isso se tirássemos todas as dificuldades do trajeto, como radiação e microgravidade. Então, pelo menos por enquanto, é quase impossível. No entanto, o jeito mais empolgante e fácil de ver Próxima B pode vir de um novo telescópio terrestre chamado Telescópio Gigante de Magalhães. Segundo o site oficial, ele será um dos mais poderosos já construídos na Terra, com uma resolução 4 vezes maior que a do James Webb. Ele ainda está em construção, mas a previsão é de que veja sua primeira luz em 2029. Quando isso acontecer, os pesquisadores acreditam que finalmente poderemos observar Próxima B pela primeira vez. Quem sabe até observar ele orbitando sua estrela e fazer análises espectroscópicas para buscar bioassinaturas na sua potencial atmosfera. Ou seja, o futuro parece brilhante quando se trata do nosso exoplaneta vizinho mais próximo. Nos próximos anos, podemos finalmente responder à pergunta que tem nos intrigado por tanto tempo. Próxima B é um mundo capaz de sustentar vida, ou é apenas uma rocha estéril? Vamos descobrir logo e de uma vez por todas o que há de interessante no sistema planetário mais próximo da Terra. Na vastidão do universo, nossa busca por vida em exoplanetas é uma jornada repleta de desafios e descobertas inimagináveis. Cada mundo descoberto representa uma oportunidade única de desvendar os mistérios da existência além das fronteiras da Terra. Cada avanço tecnológico, cada telescópio aprimorado, representa um passo em direção à descoberta de mundos distantes, repletos de possibilidades e potenciais além de nossa imaginação. Graças às inovações tecnológicas implantadas nos telescópios de última geração, encontramos alguns planetas raros, com potencial de suportar a vida. Um desses mundos é TOI 733b, um exoplaneta que orbita uma estrela ligeiramente menor que o Sol em um período surpreendentemente curto de apenas 4,9 dias. Com o dobro do tamanho da Terra, esse planeta pode ser inteiramente coberto por um oceano. Isso significa que algo fascinante está acontecendo nesse lugar. Outro potencial mundo oceânico além de TOI 733b é K218b, um exoplaneta distante que possivelmente, além de possuir um vasto oceano em sua superfície, também possui uma molécula surpreendente em sua atmosfera que pode mudar tudo o que sabemos sobre exoplanetas e sinais de bioassinaturas em suas atmosferas. Mas como será que os astrônomos descobriram esses planetas distantes? Que pistas indicam a possibilidade de um oceano em suas superfícies? E por fim, por que a descoberta destes exoplanetas é tão crucial para a astronomia? Desde a primeira detecção de um exoplaneta, na década de 90, a exploração do cosmos tem sido incansável. Encontramos uma variedade impressionante de exoplanetas,
que vão desde mundos rochosos semelhantes à Terra em tamanho, até gigantes gasosos massivos maiores que Júpiter. No entanto, há uma lacuna perceptível entre essas categorias. Exoplanetas com raios entre 1,5 e 2 vezes o da Terra são surpreendentemente escassos. Segundo o que sabemos sobre o surgimento da vida, seriam justamente esses, os planetas ideais para o estabelecimento de seres vivos. Mas por que será que poucos mundos com essas características foram descobertos? Os cientistas têm apresentado várias teorias para explicar essa escassez. Uma possibilidade sugere que muitos Netunos, exoplanetas que são maiores do que as chamadas superterras, mas menores que os gigantes gasosos, estranhamente encolhem gradualmente ao longo do tempo, tornando-se planetas terrestres semelhantes em tamanho à Terra. No entanto, o processo pelo qual esse encolhimento ocorre continua sendo um quebra-cabeça sem solução. É aqui que a descoberta de TOI 733b se torna excepcionalmente valiosa, pois oferece uma oportunidade para desvendar este mistério. TOI 733b é um exoplaneta que está a cerca de 245 anos-luz da Terra, localizado no nosso hemisfério celestial sul. Ele orbita TOI 733, uma estrela amarela do tipo G, que contém quase 96% da massa solar. O planeta foi localizado inicialmente nos dados coletados pelo TESS, o satélite de pesquisa de exoplanetas em trânsito. Como o nome sugere, o telescópio usa o famoso método de trânsito para procurar e detectar exoplanetas. Quando um planeta passa na frente de sua estrela hospedeira, causa uma pequena queda no brilho. Ao analisar essas flutuações na luz estelar, é possível detectar a presença de um planeta. A maioria dos exoplanetas encontrados até hoje foram confirmados com o método de trânsito. Esse método também pode revelar alguns dos parâmetros físicos cruciais do planeta. Por exemplo, ao observar o período em que ocorre a queda na luz estelar, pode-se calcular o período orbital do planeta e, consequentemente, a distância de sua estrela. TOI 733b tem um período orbital de 4,9 dias, o que significa que ele orbita sua estrela bem de perto. Nessa proximidade, os fótons de alta energia da estrela podem ionizar a atmosfera planetária e, eventualmente, dispersá-la. Esse fenômeno é conhecido como fotoevaporação e é uma das possíveis explicações de por que muitos exoplanetas do tamanho de Netuno podem encolher. O raio de TOI 733b foi determinado pela quantidade de luz estelar bloqueada pelo exoplaneta em trânsito, medindo cerca de 1,99 vezes o raio da Terra, o que o coloca na categoria dos exoplanetas raros. O próximo passo foi calcular a massa do planeta. Para isso, os astrônomos usaram o espectrógrafo HARPS. O HARPS é um espectrógrafo de alta precisão instalado no telescópio ESO, que fica no Chile. Ele mede a velocidade radial da estrela para caçar exoplanetas. A análise espectral revela a força da interação gravitacional entre os dois corpos celestes e também, indiretamente, a massa do planeta. A massa planetária de TOI 733b foi fixada em 5,72 massas terrestres. Esses dados nos permitem calcular a densidade do planeta, que fica em 3,98 gramas por centímetro cúbico, ligeiramente superior à de Marte e inferior à da Terra. A descoberta preparou o terreno para algumas possibilidades fascinantes sobre a composição do planeta, com base principalmente em sua densidade. Segundo as observações, uma hipótese sugere que o exoplaneta poderia ter, no passado, uma atmosfera de hidrogênio e hélio, semelhante à de Netuno, mas ao longo do tempo a fotoevaporação pode tê-la removido. No entanto, o detalhe mais interessante é a possibilidade de uma atmosfera remanescente formada por vapor d'água, que seria muito mais resistente à evaporação, o que significaria que o planeta manteve uma quantidade significativa de sua massa atmosférica, resultando em um mundo oceânico. Determinar se TOI 733b
possui uma atmosfera secundária, ou se é um planeta oceânico, ainda é um desafio significativo. Uma análise detalhada da atmosfera do planeta é necessária para uma resposta definitiva. Atualmente, o método mais confiável para tal análise envolve a comparação da luz estelar que passou pela atmosfera e, com base na espectrografia, determinar com mais assertividade os elementos presentes na atmosfera do planeta. Mas TOI 733b não está na lista dos próximos planetas a serem analisados pelo James Webb. Isso porque existem alguns mundos mais promissores na frente. Então, teremos que esperar pela próxima geração de telescópios para descobrir os segredos atmosféricos desse mundo incrível. Exoplanetas que possuem raio e massa semelhantes ao TOI 733b poderiam ter as chaves para decifrar os mistérios de por que alguns exoplanetas parecem estar diminuindo de tamanho. Este exoplaneta, em particular, é uma excelente oportunidade para tais estudos, representando uma pequena, mas potencialmente vital, peça do quebra-cabeça da ciência planetária. Outra peça importante desse quebra-cabeça pode ser K218b. Esse sim, recentemente foi estudado pelo telescópio espacial James Webb, e assim como o TOI 733b, também pode nos trazer respostas importantes sobre a dinâmica dos exoplanetas. Esse é K218b, um exoplaneta distante e um achado na pesquisa astrobiológica. Isso porque o James Webb descobriu algo incomum em sua atmosfera, algo que pode potencialmente sinalizar a existência de vida. Vapor d'água, metano e até o raro dimetilsulfeto. Essas não são apenas moléculas aleatórias e podem ser os bioindicadores que procuramos, pistas de que a vida, pelo menos microbiana, existe além da Terra. Uma das características mais inovadoras do James Webb é seu escudo de calor. Mas esse não é um guarda-sol comum. É uma genialidade da engenharia do tamanho de uma quadra de tênis, que bloqueia o calor do Sol, da Terra e da Lua. Por que isso é importante? Porque permite que o telescópio esfrie a temperaturas incrivelmente baixas, aumentando sua sensibilidade aos fracos sinais infravermelhos emitidos por corpos celestes distantes. As observações infravermelhas são cruciais para estudar exoplanetas como K218b. Ao contrário da luz visível, que pode ser absorvida ou dispersada pela poeira espacial, as ondas infravermelhas podem atravessar esses obstáculos, nos proporcionando imagens mais claras e detalhadas. E foi graças a essas ferramentas do James Webb que se tornou possível o estudo mais aprofundado de K218b, outro promissor exoplaneta localizado na zona habitável de sua estrela. Mas o que será que diferencia esse planeta de outros com órbitas semelhantes? K218b não é apenas mais um planeta rochoso. É o que os cientistas chamam de Hycean. Esses são mundos oceânicos, caracterizados por uma atmosfera rica em hidrogênio e, como o nome sugere, uma superfície coberta por um oceano de água. Esses planetas representam uma nova fronteira em nossa busca por vida extraterrestre. Eles oferecem condições que podem ser semelhantes às encontradas em torno de fontes hidrotermais na Terra, conhecidas por suportar ecossistemas diversos. Observações recentes feitas pelo James Webb revelaram detalhes intrigantes sobre a atmosfera de K218b, desde vapor d'água até metano e até possíveis vestígios de dimetilsulfeto. A atmosfera deste mundo distante é um coquetel de elementos e compostos que poderiam sustentar a vida, ou pelo menos a vida em uma forma que ainda não conhecemos. Será que este mundo aquático, com sua composição atmosférica única, poderia ser a chave para desvendar os mistérios da vida extraterrestre? E o que suas condições singulares podem significar para o futuro da astrobiologia? Quando nos aventuramos no campo da exploração de exoplanetas, um dos aspectos mais importantes e desafiadores
é o estudo de atmosferas alienígenas. K218b, com sua excelente localização na zona habitável e composição atmosférica intrigante, oferece uma boa oportunidade de pesquisa. Enquanto a atmosfera da Terra é uma mistura de nitrogênio, oxigênio e impurezas gasosas, K218b tem uma composição bem diferente. Nesse planeta, a atmosfera é dominada por hidrogênio, com vestígios de vapor d'água, metano e talvez até dimetilsulfeto. E esse último é um dos aspectos mais interessantes no estudo da atmosfera desse mundo incrível. Dimetilsulfeto, ou DMS, um composto que na Terra é frequentemente produzido por fitoplânctons marinhos e serve como uma potencial bioassinatura. É um composto que, quando oxidado na atmosfera, pode levar à formação de nuvens. Sua presença na atmosfera de exoplanetas, como K218b, pode ser um ponto de virada na busca por vida extraterrestre. A detecção potencial de DMS por lá ainda está sendo testada. O espectrógrafo de infravermelho médio do James Webb é capaz de detectar essas moléculas complexas, mas a confirmação de sua presença requer uma análise cuidadosa. Como você deve imaginar, estudar a atmosfera de um exoplaneta a mais de 100 anos-luz de distância não é uma tarefa fácil. Como já vimos, envolve uma técnica chamada espectroscopia, que analisa a luz de uma estrela à medida que ela passa pela atmosfera do planeta. Diferentes moléculas absorvem luz de comprimentos de onda específicos, criando uma impressão digital única que pode ser decifrada para determinar a composição química da atmosfera. As capacidades infravermelhas do James Webb desempenharam um papel importante nessas descobertas. O espectrógrafo de infravermelho médio proporciona uma área estendida de comprimentos de onda, o que permite detectar uma variedade de moléculas que anteriormente eram elusivas e poderiam até passar despercebidas. A presença de metano e a ausência de amônia na atmosfera de K218b levaram pesquisadores a especular sobre os tipos de vida que podem existir lá. Na Terra, o metano é frequentemente produzido por processos biológicos, e sua presença no exoplaneta abre a possibilidade para formas de vida que prosperem em um ambiente rico em hidrogênio. Além disso, a composição da atmosfera de K218b sugere a presença de um oceano superficial, o que abre questões sobre as interações entre atmosfera e oceano e como essas dinâmicas podem afetar a habitabilidade geral do planeta. Então, poderia sua atmosfera ser a chave para uma nova compreensão da habitabilidade e da vida além da Terra? Quando pensamos em vida, muitas vezes imaginamos ambientes semelhantes à Terra. Mas, na verdade, até mesmo aqui na Terra, a vida existe em ambientes inesperados. Observar organismos que prosperam em ambientes extremos abre novas possibilidades para o estudo da vida além da Terra. Profundamente nos nossos oceanos, as fontes hidrotermais expelem água rica em minerais, criando um ambiente desprovido de luz solar, mas repleto de vida. Extremófilos, que são organismos capazes de viver em ambientes extremos, prosperam lá, desafiando nossa compreensão tradicional do que a vida precisa para se estabelecer. A atmosfera rica em hidrogênio de K218b oferece condições únicas para possíveis formas de vida. Existem alguns micro-organismos aqui na Terra, chamados de metanogênicos, que são capazes de produzir metano em um ambiente livre de oxigênio. Se o metano na atmosfera de K218b é produzido biologicamente, podemos estar diante de um mundo onde extremófilos prosperem. O estudo desses seres vivos amplia as condições em que a vida pode existir. A diversidade da vida aqui na Terra nos obriga a reconsiderar os limites ecológicos de uma possível forma de vida extraterrestre. A potencial existência de um oceano subterrâneo e uma atmosfera rica em hidrogênio torna K218b um alvo atraente para o estudo de extremófilos no ambiente de alguns exoplanetas.
Talvez este mundo distante tenha sua própria versão de vida extrema, completamente adaptada a tais condições. A busca por vida extraterrestre não depende de uma única molécula ou observação. Os cientistas procuram uma combinação de bioassinaturas para criar evidências convincentes da existência de vida. Poderia o dimetilsulfeto ser parte de um quebra-cabeça maior envolvendo outras bioassinaturas como metano e vapor d'água? O debate provavelmente continuará, até que dados adicionais sejam coletados. À medida que a tecnologia avança, futuras missões com instrumentos ainda mais sensíveis podem fornecer a confirmação necessária para classificar o DMS como uma verdadeira bioassinatura. Os telescópios TESS e James Webb revolucionaram nossa compreensão de exoplanetas com K218b e TOI 733b. Mas esse é apenas um passo em uma longa jornada de exploração espacial. O que será que está além desta missão monumental e como as futuras tecnologias continuarão a expandir nosso horizonte cósmico? O que será que a próxima década revelará em nossa busca para entender o cosmos? Confirmaremos a existência de vida extraterrestre? Ou descobriremos novas questões, ainda mais complexas que desafiam nossa compreensão do universo? Só o tempo dirá. Os oceanos da Terra contêm mais de 1 bilhão e 300 milhões de quilômetros cúbicos de água. Uma quantidade simplesmente impressionante. Se algum dia você for à praia e encher um balde no oceano, ele se encherá apenas de água, certo? Mas isso não significa que não existam ecossistemas inteiros prosperando sob a superfície. O mais fascinante é que isso não apenas mostra como a vida na Terra é fascinante, mas pode servir também como uma analogia ao universo. Hoje, nossos instrumentos, apesar de terem evoluído bastante, ainda são extremamente limitados. Quando utilizamos eles para procurar vida no universo, estamos basicamente enchendo um balde com água do oceano. Isso porque mesmo que não tenhamos encontrado nenhuma vida na nossa busca limitada, não significa que não exista formas de vida simples ou até mesmo avançadas universo afora. No grande cenário do universo, nossas explorações ainda representam apenas um fragmento, e mesmo assim já revelaram dezenas de exoplanetas potencialmente habitáveis. Cientistas do mundo todo estão em uma verdadeira caçada por mundos alienígenas que possam abrigar vida, e para isso, eles buscam planetas com as mesmas características da Terra. Tamanho semelhante, clima suportável, presença de água líquida e uma estrela que não queira nos fritar a todo momento. Entre milhares de candidatos espalhados pelo universo, alguns se destacam. Eles têm órbitas familiares, luz suficiente para alimentar plantas e a nossa vitamina D, e até chances de ter oceanos, vulcões e talvez, quem sabe, vida. O mais incrível, muitos desses planetas foram descobertos quase por acaso, como se o cosmos estivesse tentando nos mostrar que não estamos sozinhos nessa imensidão. Na busca por planetas habitáveis, os cientistas procuram por gêmeos da Terra, mundos que se assemelham bastante ao nosso. Um gêmeo da Terra, como o nome sugere, tem um tamanho similar ao do nosso planeta, o que aumenta a chance de possuir uma superfície rochosa. Além disso, é essencial que o planeta orbite uma estrela parecida em tamanho e atividade com o nosso Sol, e que esteja a uma distância adequada, claro, dentro da chamada zona habitável. O exoplaneta Kepler 452b foi o primeiro planeta com características terrestres encontrado orbitando uma estrela similar ao Sol, e talvez seja um forte candidato a mundo habitável. Em 2015, os cientistas o consideravam o planeta mais parecido com a Terra já descoberto, e com bons motivos.
Isso porque, assim como o Sol, a estrela Kepler 452 é uma anã amarela do tipo G, com temperatura parecida, mas cerca de 1,5 bilhão de anos mais velha. Apesar de ser um pouco mais brilhante e maior em diâmetro, a energia que atinge Kepler 452b é apenas 10% superior à que a Terra recebe. Com um diâmetro cerca de 1,6 vezes maior que o do nosso planeta, há mais de 50% de chance de ele ser um mundo rochoso. Até mesmo as órbitas dos dois planetas são semelhantes, já que Kepler 452b leva cerca de 385 dias para completar uma órbita ao redor da sua estrela. Kepler 452b também está na zona habitável, cerca de 5% mais distante em relação à distância entre a Terra e o Sol. Cientistas acreditam que esse planeta teve uma vantagem considerável para o surgimento da vida, passando cerca de 6 bilhões de anos dentro da zona habitável da estrela. Claro, isso só seria relevante se ele tivesse, desde o início, as condições certas para a vida. No entanto, descobertas recentes mostram que Kepler 452b atende a alguns desses critérios. Um estudo aponta que, se a concentração de CO2 em sua atmosfera for semelhante à da Terra, ele pode sim ser habitável. Mas como seria viver nesse mundo alienígena? Por ser mais massivo que a Terra, o planeta também teria uma gravidade de superfície mais intensa. Nesse novo ambiente, os humanos sentiriam seu peso praticamente dobrado, precisando se adaptar a essa nova condição. A locomoção seria difícil no início, mas com o tempo a adaptação aconteceria, permitindo que a evolução siga seu curso. Um ex-astronauta da NASA acredita que, assim como os povos que vivem em altitudes se adaptaram às condições em que vivem, nossos corpos também se adaptariam ao novo ambiente, ficando gradualmente mais fortes. Mas, no entanto, nem tudo seria diferente. Graças à sua atual proximidade com a estrela, Kepler 452b teria um clima que lembraria bastante o da Terra, com níveis de luz solar e temperatura superficial muito parecidos com os nossos. As plantas provavelmente ainda dependeriam da fotossíntese como principal fonte de energia, crescendo com um ritmo e intensidade semelhantes aos que vemos por aqui. Cientistas também especulam que esse exoplaneta pode ter uma atmosfera densa, água em estado líquido na superfície e até vulcões ativos. Se a maioria dessas previsões estiver correta, Kepler 452b é um fortíssimo candidato a se tornar a Terra 2.0. Mas talvez isso não dure para sempre. Pesquisadores acreditam que o planeta poderá enfrentar um efeito estufa descontrolado em cerca de 500 milhões de anos. O mesmo fenômeno que transformou Vênus num inferno escaldante ao prender enormes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera, se tornando 90 vezes mais densa que a da Terra. Ainda assim, 500 milhões de anos é bastante tempo para a humanidade colonizar o planeta e chamá-lo de lar, se um dia tivermos tecnologia suficiente para isso, claro. Kepler 452b é um mundo fascinante, mas infelizmente está muito longe. Até a luz levaria 1.800 anos para chegar lá. Agora, e se para essa viagem usássemos o objeto mais rápido já criado pelo ser humano? Quebrando seus próprios recordes de velocidade ao se aproximar do Sol, a sonda solar Parker atingiu incríveis 690 mil quilômetros por hora. Um feito impressionante, mas ainda é apenas 0,063% da velocidade da luz. Se utilizássemos uma nave que fosse capaz de atingir a mesma velocidade da Solar Parker, uma viagem direta da Terra até Kepler 452b levaria espantosos 2,8 milhões de anos. Acho que por enquanto a humanidade vai ter que esperar para ver esse mundo de perto. Há entre aspas apenas 500 anos-luz de distância, na constelação de Cisne, está Kepler 186, uma estrela anã vermelha,
Foi nesse canto do cosmos que os cientistas descobriram o primeiro exoplaneta do tamanho da Terra orbitando na zona habitável de uma estrela. Desde então, astrônomos acreditam com confiança que existem diversos mundos de tamanho semelhante ao nosso no universo, com potencial para abrigar água líquida em sua superfície. Kepler 186f é apenas cerca de 10% maior que a Terra, e com um período orbital de 130 dias. Esse mundo alienígena fica mais próximo do limite externo da zona habitável, por isso recebe apenas 1/3 da energia que a Terra recebe do Sol, tornando seu clima mais parecido com o de Marte. No entanto, isso pode ser uma vantagem. Estrelas anãs vermelhas costumam apresentar explosões solares intensas e rápidas, mas a estrela Kepler 186 é menor, menos massiva, mais fria e bem menos brilhante que o Sol. Então, mesmo que essa estrela do tipo M tenha surtos frequentes de radiação, o planeta pode estar longe o suficiente para escapar dos efeitos letais. Mas a chance de existir água líquida, e talvez vida, em Kepler 186f, não depende só da distância em relação à estrela, mas também das condições atmosféricas. A posição atual do planeta pode indicar a presença de água congelada, mas seu tamanho maior permite uma atmosfera mais densa do que a da Terra, capaz de reter e redistribuir calor, possivelmente mantendo a água em estado líquido. Os outros 4 planetas do sistema têm apenas metade do tamanho da Terra e órbitas bem curtas, o que os torna mundos internos extremamente quentes, fora do alcance da vida como conhecemos. Hoje, para chegar nesse sistema, levaria cerca de 780 mil anos. Mas imagine que, em um futuro distante, inventemos uma nave capaz de atingir 90% da velocidade da luz. Em apenas 550 anos, nossos descendentes poderiam pisar pela primeira vez em Kepler 186f. Mas como seria a experiência por lá? A estrela anã vermelha Kepler 186 é menor e cerca de 25 vezes menos brilhante que o nosso Sol. Se você estivesse na superfície do exoplaneta ao meio-dia, a luz do céu pareceria com a que vemos cerca de 1 hora antes do pôr do Sol aqui na Terra. Os cientistas afirmam que o planeta mantém uma inclinação axial estável, o que permite estações regulares e um clima consistente, assim como o nosso. Com base em cálculos, eles determinaram que essa inclinação tem permanecido estável por dezenas de milhões de anos. E isso é crucial, já que uma inclinação irregular pode causar consequências desastrosas, transformando um mundo habitável em um deserto inóspito. Basta lembrar de Marte, onde essa instabilidade pode ter contribuído para seu clima hostil atual. A busca pelo gêmeo da Terra continua, e os melhores candidatos muitas vezes são descobertos por acaso. Em 2020, por exemplo, o exoplaneta Kepler 1649c foi encontrado por acidente durante uma revisão de dados antigos, depois de ter sido classificado erroneamente como um falso positivo. Ainda sabemos pouco sobre esse mundo, inclusive sobre sua atmosfera. Mas como ele recebe 75% da luz que a Terra recebe e tem um período orbital de 19,5 dias, é possível que suas temperaturas sejam semelhantes às do nosso planeta. Se Kepler 186f não tiver uma atmosfera capaz de reter calor, sua temperatura superficial giraria em torno de menos 38 graus Celsius. Isso pode parecer extremo, mas a Terra, sem os gases do efeito estufa, também teria temperaturas bem mais frias, algo perto de menos 18 graus. Mesmo se as atmosferas fossem parecidas, Kepler 186f ainda exigiria uma quantidade maior de gases para compensar a diferença de tamanho. Outros mundos pelo cosmos também lembram a Terra em tamanho ou temperatura, como TRAPPIST-1f, TRAPPIST-1d, Teegarden-C e TOI 700d, e eles estão muito mais próximos de nós. Por enquanto, Kepler 1649c ainda é inalcançável. Seriam necessários cerca de 470 mil anos para chegar até lá. Mas quando e se
a humanidade chegar nesse nível de viagem espacial, a jornada valerá a pena, pois nenhum desses exoplanetas próximos combina tantas características promissoras quanto Kepler 1649c. Esse mundo extraordinário pode não só compartilhar temperatura e tamanho com a Terra, como também órbita na zona habitável de sua estrela, o tornando uma descoberta realmente única. O sistema ainda tem outro planeta, Kepler 1649b, que é cerca de 8% maior que a Terra, mas muito mais próximo da anã vermelha. E por conta de uma rara proporção de órbita entre os dois mundos, que é de 4:9, é possível que haja um terceiro planeta oculto nesse sistema. Em breve, observatórios de nova geração nos darão mais pistas sobre a habitabilidade desses mundos. Enquanto isso, seguimos para outro corpo celeste impressionante, localizado a 1.100 anos-luz, na constelação de Lira. A cada 112 dias, Kepler 442b completa uma volta ao redor de uma estrela do tipo K, a cerca da metade da distância entre a Terra e o Sol. Essa proximidade poderia causar diversos problemas para qualquer forma de vida por lá. Normalmente, planetas muito próximos de suas estrelas ficam presos em rotação sincronizada, sempre mostrando a mesma face, o que cria ambientes extremos. Mas Kepler 442b está um pouco além dessa zona de risco, onde a gravidade da estrela causaria esse travamento. Estrelas do tipo K geralmente são menos brilhantes que o Sol, e a própria Kepler 442 é menor e mais fria. Isso coloca o exoplaneta em uma posição ideal, cerca de 0,4 unidades astronômicas de sua estrela, bem próxima em relação à Terra, claro, mas essa proximidade é compensada pela baixa atividade da estrela. Os cientistas consideram as estrelas do tipo K ideais na busca por mundos habitáveis. Elas não são tão brilhantes quanto as estrelas tipo G, como o Sol, nem vivem tanto quanto as anãs vermelhas tipo M, mas oferecem uma combinação muito promissora. E acredite, só num raio de 100 anos-luz do nosso Sol, existem mais de 1.000 estrelas do tipo K. Essas anãs alaranjadas podem existir por períodos entre 15 a 45 bilhões de anos, e durante toda a sua vida em sequência principal, aumentam sua luminosidade apenas entre 10% e 15%. Enquanto isso, o Sol pode tornar a Terra inabitável em apenas 1 ou 2 bilhões de anos. Mas afinal, o quão promissor é Kepler 442b? Astrônomos costumam classificar planetas com base em seu potencial de habitabilidade. Uma escala atualizada chamada Índice de Habitabilidade Aprimorado melhora os métodos anteriores ao considerar vários fatores. Ela leva em conta a composição do planeta, dando preferência a mundos rochosos, além da excentricidade da órbita, que influencia na estabilidade da luz e do calor recebidos da estrela. Outro elemento considerado é o albedo, que mede quanto da energia solar é refletida pela atmosfera do planeta. Esses fatores juntos são fundamentais para avaliar a habitabilidade, mesmo em órbitas não muito regulares. Assim como o índice de similaridade com a Terra, esse novo índice vai de 0 a 1, sendo que valores mais altos indicam maior potencial para abrigar vida. Em ambas as escalas, Kepler 442b recebeu uma pontuação aproximada de 0,84. Infelizmente, o exoplaneta é escuro e pequeno demais para ser observado diretamente com os telescópios atuais, e viajar até lá, como você deve imaginar, é meio inviável. Isso porque levaria 1.700.000 anos para chegar lá. Mas há algo que conseguimos investigar daqui: sua biosfera. Um estudo focado nos níveis de radiação recebidos por exoplanetas potencialmente habitáveis destacou Kepler 442b como especialmente interessante. Ele recebe luz solar suficiente para sustentar uma biosfera significativa. E isso poderia ser detectado pelo telescópio espacial James Webb em um futuro próximo. De qualquer forma, enquanto o Webb analisa esse mundo,
talvez também seja interessante voltar sua atenção para outros 2 exoplanetas intrigantes na mesma constelação. No sistema estelar Kepler-62, 2 planetas estão tranquilos, posicionados perfeitamente na zona habitável. Os outros 3 orbitam muito próximos da estrela do tipo K, obviamente se tornando quentes demais para abrigar vida. Os cientistas acham Kepler-62e e Kepler-62f particularmente interessantes, já que são mundos possivelmente ricos em água. Esses exoplanetas receberam índices de similaridade com a Terra de 0,83 e 0,69, respectivamente. Kepler-62e completa sua órbita em 122 dias, enquanto Kepler-62f leva 267 dias. Acredita-se que Kepler-62e tenha uma atmosfera densa e nublada, com um clima constantemente quente e úmido, até mesmo em suas regiões polares. Essas condições tornam o planeta um candidato excepcional para abrigar vida. Outro dado importante é que um estudo de 2014 sugeriu a possível presença de uma grande lua orbitando Kepler-62e. Se isso for confirmado, as chances de o planeta ser habitável aumentam ainda mais, já que luas grandes são consideradas essenciais para a evolução de formas de vida complexas, como aconteceu aqui na Terra, por exemplo. Isso acontece porque, por meio das forças de maré, as luas ajudam a regular a rotação e a inclinação axial do planeta, o que impacta diretamente os padrões climáticos. Elas também funcionam como um escudo protetor, desviando ou absorvendo possíveis impactos de asteroides ou cometas, protegendo assim o planeta e seu ecossistema. Embora a posição mais distante de seu vizinho, Kepler-62f, implique em temperaturas mais frias em sua superfície, ainda há potencial para que o planeta seja amigável à vida. Mas mesmo que essa hipótese seja verdadeira, imaginar uma civilização tecnologicamente avançada ali é um grande desafio, considerando a ausência de terra firme, metais e do elemento fundamental, o fogo. Processos como a metalurgia, essenciais para o avanço tecnológico, pareceriam impossíveis nesse contexto. Ainda assim, a complexidade da natureza abre espaço para a existência de criaturas muito mais engenhosas do que nós, capazes de encontrar caminhos alternativos para ultrapassar nossos próprios feitos tecnológicos, talvez até vivendo debaixo d'água. Mas se existissem, e a humanidade decidisse enviar uma mensagem a bordo da sonda solar Parker para qualquer forma de vida inteligente que porventura habite esses mundos distantes, ela só chegaria lá daqui a 1.850.000 anos. Por outro lado, se enviássemos um sinal de rádio hoje, ele levaria apenas 1.200 anos para alcançar os 2 exoplanetas. Um piscar de olhos na escala cósmica. Embora Kepler-62e e 62f não sejam hoje gêmeos perfeitos da Terra, a constante mudança nos sistemas planetários traz a esperança de que esses mundos possam passar por transformações. Afinal, nosso próprio planeta já foi inteiramente coberto por oceanos e com o tempo se tornou um mundo diverso, com terra e água coexistindo. Pesquisadores consideram o desenvolvimento futuro desses exoplanetas e especulam que eles também podem evoluir para ambientes parecidos com o da Terra, com equilíbrio entre vastos oceanos e massas de terra. Um dos maiores desafios em estudar mundos tão distantes tem sido justamente a imensidão dessas distâncias. Mas talvez nem precisemos esperar por telescópios super avançados para mudar esse cenário. Dados do telescópio Kepler e da Agência Espacial Europeia indicam que metade das estrelas semelhantes ao Sol podem abrigar mundos rochosos potencialmente habitáveis, e algumas dessas estrelas podem estar bem próximas de nós. Isso significa que há 95% de chance de pelo menos um gêmeo da Terra estar escondido a menos de 20 anos-luz da gente. Ou seja, a vida alienígena pode estar bem próxima de nós.
Ao longo dessa jornada, atravessamos oceanos globais, orbitamos sóis distantes e contemplamos mundos que existem apenas como pontos de luz em nossos telescópios. Descobrimos que alguns são tão hostis que mal conseguimos imaginar a vida ali, enquanto outros parecem carregar promessas de mares, atmosferas e talvez até seres vivos esperando para serem encontrados. Esses planetas não são apenas números em catálogos ou gráficos em computadores. Eles representam possibilidades. Representam a esperança de que a vida não seja um privilégio exclusivo da Terra, mas um fenômeno universal, espalhado pelas estrelas. E ainda que muitos desses lugares estejam a centenas ou até milhares de anos-luz de distância, cada descoberta nos lembra que não somos apenas observadores do cosmos, somos parte dele. A mesma matéria que forma os mundos lá fora também corre em nossas veias. Talvez um dia possamos caminhar por essas superfícies alienígenas, respirar seus ares estranhos ou simplesmente contemplar seus céus. Até lá, seguimos explorando com nossos olhos, nossa ciência e nossa imaginação. Porque a grande questão permanece: estamos sozinhos nesse imenso universo ou somos apenas um capítulo de uma história muito maior? Enquanto não temos essa resposta, uma certeza nos acompanha. Olhar para as estrelas é também olhar para o futuro da humanidade. Obrigado.